Seja bem-vindo ao Programa de Treinamento Operacional do Comando Operacional. O PTO é a maior e mais completa iniciativa já desenvolvida no COMOP de treinamento e desenvolvimento de equipes. Ele vem sendo construído pela Seção de Instrução do Estado-Maior Operacional com o apoio de instrutores de referência na corporação, para levar conteúdo atualizado, relevante e de alta qualidade para a nossa tropa. Hoje, vamos orgulhosamente apresentar o Programa de Treinamento Operacional para o ciclo do segundo semestre de 2024. O PTO tem por metodologia o treinamento e desenvolvimento de equipes. Diferentemente do ensino bombeiro militar, em que alunos são instruídos e avaliados de forma horizontal e geralmente individualizada, o PTO irá trabalhar com as alas de serviço, cada uma dentro de suas atribuições e responsabilidades que possuem no socorro. Assim como em um time de futebol, em que cada jogador possui uma função e o trabalho coletivo da equipe garante a vitória, o PTO entende que a ala de serviço é uma equipe que precisa estar bem organizada e treinada para dar uma resposta operacional de qualidade. Da mesma forma em que um atacante, um zagueiro ou um goleiro possuem atribuições distintas, bem como necessidades de treinamento específicas, nossos militares na ala de serviço devem apresentar também diferentes competências para dar a melhor solução possível diante de um chamado de socorro. Assim, a instrução não deve ser individualizada, mas sim coletiva, voltada para a equipe de serviço. Desta forma, o treinamento do PTO não é focado somente na técnica, mas sim em cenários ou situações-problema que se deseja solucionar, abordando de forma conjunta a tática, conforme funções desempenhadas por cada militar. As instruções serão desenvolvidas em temas que refletem a realidade do socorro do dia a dia, promovendo a discussão e a aprendizagem dos procedimentos mais adequados para a melhor resolução daquele cenário, baseado na metodologia de aprendizagem baseada em problemas. O PTO também visa construir experiências válidas para a equipe de socorro, seguindo a premissa da metodologia de tomada de decisão naturalística baseada em reconhecimento de padrões, ou RPD, que explicaremos a seguir. Este modelo representa como as decisões são tomadas em ambientes críticos, envolvendo fatores como pressão do tempo, alto risco, informações imprecisas e condições do ambiente dinâmicas. Originalmente desenvolvido pelo Dr. Gary Klein para a Força Aérea Norte-Americana que desejava entender melhor o processo de treinamento de pilotos militares em procedimentos de emergência, o Dr. Klein se propôs a estudar mais de 2.000 bombeiros, visando entender como eles tomavam uma decisão. À época, pensava-se que, devido a fatores críticos envolvidos na ocorrência, os bombeiros não teriam tempo para pensar em todas as possíveis técnicas que poderiam ser utilizadas no socorro. Então, a sua tomada de decisão estaria limitada a avaliar pelo menos duas opções, comparando a técnica A com a técnica B para escolher a mais vantajosa para aquela situação. Porém, o que se descobriu é que em mais de 80% das vezes, os bombeiros não estavam comparando nenhuma técnica. Ao invés disso, eles estavam tomando decisões baseadas em reconhecimento de padrões. Ao atender uma ocorrência, eles usavam a experiência prévia adquirida em treinamento e socorro para identificar a situação, reconhecendo os aspectos-chave daquela ocorrência, como objetivos e características do incidente, e realizando uma simulação mental da primeira ideia ou técnica que vinha à mente. Caso ela funcionasse, ela era então adotada. Veja que, diante da situação de emergência, não há tempo para analisar várias técnicas em busca da melhor solução para aquele cenário, o que demandaria tempo. Ao invés disso, se busca uma resposta rápida e que funcione. Então, se a opção A funcionou em uma ocorrência anterior e as condições são similares, possivelmente ela irá funcionar também agora. Somente caso a opção da técnica A não funcione, ainda que ligeiramente modificada, é que o bombeiro vai passar a analisar uma segunda técnica. Assim, de forma resumida, o método RPD mostra que o bombeiro, ao se deparar com uma situação, baseia-se na experiência para reconhecer aspectos e padrões que lhe indicam uma opção de solução. Ele faz uma rápida simulação mental para verificar se a técnica funciona, implementando-a. Somente caso a opção avaliada não funcione, é que o bombeiro passa a avaliar outras opções ou reavaliar a situação em busca de mais informações até achar uma solução viável. Esse processo de tomada de decisão é similar ao de um jogador de futebol. Ao receber a bola e ver um companheiro em melhor posição, realiza o passe,
sem necessariamente avaliar a posição de todos os outros colegas do time em campo, em busca da melhor opção possível, o que demandaria tempo. Desde o desenvolvimento do modelo RPD, ele tem sido empregado com sucesso para melhorar a performance e acelerar a aprendizagem em diversas áreas, tais como no meio militar, entre respondedores, aviadores e atletas. Assim como em outros ambientes que apresentem pressão de tempo, alto risco, informações imprecisas e condições do ambiente dinâmicas. Então veja que a criação de experiências válidas é fundamental para o processo de tomada de decisão adequada no socorro. Porém, a nossa experiência por si só não é suficiente. Nossa atuação no dia a dia não garante necessariamente que as experiências sejam válidas, assim como não é porque algo vem sendo feito de determinada forma há vários anos, que esta continue sendo necessariamente a melhor forma ou a mais adequada. O amadurecimento vem da prática com reflexão e correção. Porém, não temos alguém avaliando nossas ações do socorro para dizer onde acertamos ou erramos. No APH, por exemplo, é raro termos as informações do intra-hospitalar que confirmem ou não as suspeitas clínicas que tínhamos de uma determinada vítima, ou se a conduta tomada foi a mais adequada. Assim, o treinamento diário e constante, com repetição e correção, é parte fundamental para a construção de experiências válidas. Quando treinamos adequadamente, estamos garantindo que nosso cérebro muito possivelmente aplique exatamente o que treinamos quando nos depararmos com uma situação similar em uma ocorrência. O PTO será desenvolvido de forma contínua em ciclos semestrais. Desenhado segundo a norma internacional ISO 10015, que trata da gestão da qualidade para treinamento de pessoas, o ciclo de treinamento é composto por 4 fases. A primeira é a definição das necessidades de treinamento. Essa fase é realizada pela seção de instrução do Estado-Maior Operacional com o levantamento dos temas. Nesse ciclo, foram selecionados 16 temas, entre combate a incêndio urbano, salvamento e atendimento pré-hospitalar, para serem trabalhados no período, sendo que cada semana um tema será desenvolvido. Estes temas são emergentes, que tratam de assuntos novos que demandam atualização, tais como atendimento a tentativas de suicídio conforme o protocolo de intervenção comunicativa, atendimento a ocorrências envolvendo veículos elétricos, ações de primeira resposta no combate a incêndio e o ataque transicional. Ou então, temas recorrentes, que são aqueles que exigem uma preparação constante da tropa, dado o risco envolvido e a necessidade de manutenção das habilidades, tais como avaliação inicial do paciente no atendimento pré-hospitalar, salvamento em poço, corte de árvores e o nosso resgate veicular. A segunda fase é o planejamento do treinamento, que conta com uma equipe de instrutores escolhida a dedo para ministrar instruções rápidas, objetivas e com foco no atendimento às ocorrências. A terceira fase é a execução do treinamento, que ocorrerá ao longo do semestre em todos os grupamentos do Comando Operacional, com o material sendo disponibilizado no ambiente virtual de aprendizagem do CBMDF, o Moodle. Por fim, a última etapa envolve a avaliação do treinamento, com a checagem operacional, que já vem ocorrendo nos últimos anos e que será explicada mais adiante. O PTO será conduzido em ciclos semestrais com 4 eixos de trabalho: instrução, teste de prontidão, simulados e treinamento físico-militar. Todo o conteúdo será disponibilizado semanalmente na plataforma EAD do CBMDF. A instrução é o processo de treinamento diário de natureza teórica e prática que visa promover a manutenção da técnica base e a constante atualização profissional, bem como aprimorar o desempenho individual e coletivo da equipe de serviço. No PTO, as instruções serão videoaulas, com duração aproximada de 15 minutos, em que a ala de serviço deve assistir em conjunto, seguida de uma atividade prática a ser desenvolvida no quartel, com duração de até 45 minutos, e que deverá ser acompanhada por todos os militares de serviço. Assim, toda semana, de segunda a quinta-feira, a ala de serviço deverá realizar a instrução do PTO, e em casos excepcionais e por necessidade de serviço, quando não for realizada, ela deverá ser reposta no próximo serviço da ala. A sessão de instrução reconhece que cada quartel e cada ala de serviço tem suas peculiaridades e necessidades particulares de treinamento. Assim, o GBM poderá também desenvolver um QTS complementar, em conjunto com as instruções do PTO. Ao término da instrução,
o oficial de dia ou dia e prontidão deverão sempre se lembrar de preencher o formulário de reação, dizendo como foi a instrução, o que servirá para acompanhamento e retroalimentação do programa. O teste de prontidão é previsto no PTO como um exercício prático diário, simples e rápido, simulando a atividade do socorro ou parte dela, sendo realizado no interior do grupamento e no primeiro momento oportuno, logo após a assunção de serviço e conferência de materiais. O seu objetivo é garantir que materiais e viaturas estão em perfeito funcionamento e que todos os militares estão cientes das funções para o serviço que se inicia. O teste de prontidão tem previsão de duração de cerca de 15 minutos e geralmente irá recapitular o tema da instrução realizada no serviço anterior, servindo para massificar o conhecimento. Nele, o oficial de dia ou dia e prontidão irão bradar um cenário, como por exemplo um incêndio veicular, de forma que a guarnição realize as técnicas adequadas ao caso. O PTO traz os simulados como um exercício prático de atividades de socorro em cenário realístico, se destina à testagem e ao aprimoramento técnico-profissional dos bombeiros militares, bem como ao reconhecimento da área. No PTO, os simulados são desburocratizados, não havendo necessidade de publicação em BG com todas as atividades que serão realizadas, tais como rota de acesso, croquis contendo as instalações do SCI previamente definidas e etc. Isso dá maior liberdade ao GBM para a realização dos simulados, sendo que cada ala deverá realizar um simulado semestralmente, e que pode envolver a simulação de um combate a incêndio, uma edificação da área, com o uso do preventivo fixo, por exemplo. Parte importante dos simulados é a avaliação. Da mesma forma que se fizermos uma prova e não corrigirmos, jamais saberemos tudo o que acertamos ou erramos. Isso traria para o exercício uma aprendizagem limitada. Assim, é fundamental que cada simulado haja militares designados para a avaliação da atividade. Isso permite que se identifiquem os acertos e os pontos a melhorar para a construção de experiências válidas. Desta forma, caberá ao grupamento, com o apoio do comando de área e dos grupamentos especializados, realizarem a avaliação do simulado. O treinamento físico-militar é a prática diária, regular e sistemática de exercícios físicos durante o serviço operacional, com o objetivo de desenvolver e manter a aptidão física necessária ao desempenho da função bombeiro militar. A prática regular de TFM, embora de caráter opcional, é altamente recomendada para todos os bombeiros militares, visando o aprimoramento da aptidão física, prevenção de lesões, melhora do desempenho operacional e promoção da saúde física e mental, bem como da qualidade de vida no trabalho. No PTO, o TFM ocorrerá com o apoio do Centro de Capacitação Física, que publicará sugestões de treinamentos semanais no ambiente virtual de aprendizagem do PTO. Isso também traz maior segurança jurídica para o bombeiro militar, que estará respaldado em ato de serviço no caso de um acidente durante a prática do TFM. Porém, vale destacar que esse respaldo não se aplica a atividades recreativas ou esportes de contato, tais como futebol, lutas e afins. A checagem operacional é a fase avaliativa do PTO e será realizada ao final do ciclo semestral, com vistas à avaliação diagnóstica das alas de serviço e aferição da capacidade técnica e operacional dos seus militares. Neste ciclo, teremos avaliações em 4 disciplinas: combate a incêndio urbano, salvamento veicular, atendimento pré-hospitalar e atendimento a tentativas de suicídio. Desta forma, 4 grupos de instrutores irão, em novembro e dezembro, percorrer os quartéis avaliando as alas de serviço, cada grupo avaliando um tema. Assim, todas as alas de todos os GBMs serão avaliadas em ao menos um tema. Mais detalhes da checagem serão disponibilizados mais adiante, no mês de outubro. A requalificação operacional é o procedimento administrativo que se destina aos militares que porventura tenham reprovado na checagem operacional. O seu objetivo é sanar as deficiências identificadas e garantir o nivelamento das competências operacionais. Assim, se um militar ou a ala durante a checagem operacional demonstrarem um baixo rendimento, esses militares passarão por um processo de reforço, com um oficial e um especialista designados pelo comandante do militar para promover um treinamento personalizado para sanar a deficiência observada. Passados então 45 dias, esse militar passará por um novo processo de checagem. A requalificação também poderá ocorrer a qualquer tempo,
havendo caso de falha técnica grave ou atuação deficiente no socorro que possa gerar uma repercussão negativa para a instituição. A requalificação não objetiva apurar responsabilidades ou condutas, mas é sim uma ferramenta para ajustar as ações operacionais e garantir um padrão de qualidade no serviço prestado pela corporação à sociedade, não havendo qualquer caráter punitivo ou disciplinar. A valorização operacional visa reconhecer e premiar o desempenho na checagem operacional e o engajamento dos grupamentos durante cada ciclo do PTO. Ao final de cada ciclo, o GBM que obtiver o melhor rendimento, além de um troféu de campeão, poderá receber prêmios, indicações para medalhas, melhoria nas instalações, repasse de materiais ou prestação de serviços de saúde com foco no reconhecimento profissional e na melhora da qualidade de vida no trabalho daqueles militares que se destacaram na checagem operacional. Com isso, desejamos criar um ambiente saudável de concorrência que permita o desenvolvimento operacional e o justo reconhecimento de nossos militares que mais se dedicarem. Acreditando em todo o potencial de nossa corporação, chegamos ao fim da videoaula de apresentação do PTO para o ciclo do segundo semestre de 2024. O programa de treinamento operacional é mais que um simples treinamento. É um compromisso com a excelência e com o trabalho em equipe, e com a constante busca por aprimoramento, fazendo valer o juramento que fizemos de vidas alheias e riquezas salvar. Com o PTO, o Comando Operacional está investindo em nosso maior ativo, vocês, bombeiros militares. Acreditamos em suas capacidades, em sua dedicação e o seu potencial para fazer a diferença em cada ocorrência. O PTO é a nossa ferramenta para fortalecer ainda mais essa equipe, para que possamos continuar servindo a sociedade com profissionalismo, coragem e eficiência. Afinal, somos o que repetidamente fazemos. A excelência, portanto, não é um feito, mas um hábito.